Oi gente, eu sou a Lilian Sá e esse aqui é o canal que leva a autoestima muito a sério. Cuidado não é obsessão, aceitação não é descaso. E hoje a gente vai falar de uma coisa muito bacana, que é o passar do tempo. Eu acho que a pessoa que criou a divisão de tempo em meses, em semanas, em anos, ele foi um cara genial, porque ter ideia da passagem do tempo, delimitar o tempo, ver como é que a gente evolui também através dele. Eu estava pensando hoje, fazendo a minha retrospectiva de 2019, trazendo o que eu vim trazer aqui, que é uma proposta para você também fazer a sua retrospectiva, me veio Michelangelo na cabeça. Reza a lenda que quando ele terminou a estátua de Moisés, que está lá no Vaticano, ele olhou para aquela obra assim linda e ele teve um treco, assim, sabe? Ele deu uma pirada e falou para ela, parla! Quando eu fiz a minha retrospectiva desse ano, eu olhei para tudo que eu escrevi, para tudo que eu fiz, para tudo que aconteceu, inclusive as coisas difíceis, porque aqui, ó, isso aqui é vida real, e na vida real a gente também tem tropeço, a gente também cai, a gente também arranca a tampa do dedão. Eu olhei para minha retrospectiva e eu queria virar para minha retrospectiva de 2019 e falar para ela, parla! Foi lindo. Lindo ver tudo que eu fiz, o que eu evoluí, o que eu deixei um pouco para trás, as pessoas que ficaram no caminho, as novas pessoas que chegaram. Foi lindo perceber que a gente realmente é um ser que está em transformação. Então essa é a minha proposta para você. Eu acabo usando o Instagram como um diário, então para mim é fácil voltar o ano ali. Mas usa a sua agenda de trabalho, usa o que você anotou, usa as fotos que você tirou, dá uma olhada no seu 2019 de janeiro até dezembro, até agora, para ver o quanto de coisa bacana que aconteceu. 2019 foi muito especial, porque quando eu fechei a minha porta aqui, no dia 1º de janeiro de 2019, que a virada de ano foi aqui em casa, eu tive uma decisão muito forte. Eu fechei a porta, eu tinha uma certeza muito grande. Esse ano eu ia fazer muita coisa diferente. A começar que eu tinha decidido no dia 1º de janeiro que eu passaria o Natal e o Réveillon pela primeira vez fora de casa, porque normalmente eu é na minha casa ou na casa da mamãe. E janeiro começou 2019 comigo já com o pé na estrada, do jeito que eu gosto. Eu tava num navio e eu fui para Buenos Aires, fui para Montevidéu, fui para Punta del Este. Já fiz um tipo de viagem diferente do que eu tô acostumada a fazer e eu já adorei porque eu levei as crianças juntos e elas perguntavam, elas olhavam, elas questionavam e a família foi dividida, muita gente gostou da viagem, outra não. Então a gente conseguiu aqui, ó, bater um super papo sobre essas diferenças, né, que são muito importantes. Fevereiro foi um mês que me tomou de solapão, porque morreu Boechat. E eu queria falar da morte de Boechat porque me tocou de uma maneira profunda. Como que alguém que eu nunca vi pessoalmente, com quem eu nunca tive contato, pôde mexer tanto comigo, a partida deste homem que eu nunca conheci, mas que na realidade pautou e me ensinou tanto através do rádio, que é por onde eu o acompanhava. Fevereiro começou bem triste. Doeu muito a partida de Boechat. Eu não consigo transmitir para vocês, mas eu sei exatamente aonde eu estava sentado, o que eu estava falando, com quem eu estava quando eu soube da morte dele. E eu sinto muito pelo Brasil, pela partida do Boechat. Mas ao mesmo tempo, eu reconheci nesse homem, nesse comunicador sério e versátil e com humor, eu reconheci nele um pouco do que eu quero ser. Eu ouso falar que eu olho pro Boechat e é nele que eu miro. Em fevereiro também eu tive a felicidade de dançar no palco, em cima do palco com a Preta Gil. Eu botei isso no meu Instagram. Foi um momento incrível, porque eu acho que Preta Gil retrata, assim, uma mulher feliz, uma mulher alegre, uma mulher tudo de bom. Eu subi no palco e deixei aquele vento balançar na minha cara, que ó, só via eu dançando com Preta Gil. E foi em fevereiro também que eu conheci quem, gente? Maria das Graças, Xuxa Meneghel. Eu tive a chance de conhecer a Xuxa em fevereiro e eu nunca passei tanta vergonha na minha vida. Ficou a prova também lá, quando eu conheci Dona Xuxa, de que a gente pode... alguém conseguiu me calar. A Xuxa, em 5 minutos, me ensinou muito sobre respeito e sobre limites. Ela estava num programa de televisão gigantesco, com uma plateia imensa, e ela fez questão de tirar fotos com todas as pessoas. Mas eu também vi uma mulher ali na minha frente tão madura, a ponto de impor limites, mas com delicadeza. Eu sabia, apaixonada pela Xuxa, até onde eu podia ir. E eu fiquei com essa imagem guardada em mim, o quanto eu preciso aprender sobre os limites que eu preciso aprender a colocar. Xuxa me ensinou isso e ela nem sabe, porque eu fui realmente uma idiota na frente dela. Eu só fiquei assim. Vocês conseguem me imaginar assim?
Ai, Xuxa, eu te amo, queria ser Paquita. Só isso que eu falei pra ela. Março foi um mês em que eu levei o Levemente para Campinas e foi muito delicioso, que esse ano de 2019 eu propus a ficar menos fora de casa. Apesar de amar palestrar, foi um ano em que eu decidi que eu precisava estar mais perto dos meus filhos. Mas em março eu fui levar o Levemente até Campinas e foi delicioso. Foi um evento grande, gostoso, em que a gente estava próximo, em que eu falei de tudo que eu acredito pra gente ter uma vida mais leve. E aí chegou o quê? O mês mais lindo desse ano, de todos os anos, que é o mês de abril, que não por acaso é o mês do meu aniversário. Ah, maravilhoso. E eu escolhi passar onde? Nas minhas Minas Gerais. Eu fui pra Tiradentes, foi uma viagem em família, sabe? Quando você vou viajar, sair daqui na sexta pra passar o final de semana lá em Minas Gerais, pedir benção pra minha terra. E eu realmente gosto de me reconectar. O que te reconecta com você? Minas Gerais me reconecta comigo. Me reconecta com o meu sotaque, com os meus sabores, com as minhas vontades, com os meus medos. Eu boto o pé no chão, eu olho para aquelas montanhas, eu me sinto em paz. Em abril também eu tive a chance de ver Cortella falando sobre afeto e responsabilidade. Foi numa palestra na escola dos meus filhos, mas olha, me revirou. Eu fiquei primeiro impressionada de ver Cortella falando com tanta fluidez, sem um slide, sem um nada. Suponho que ele tem alguma cola ali, né, alguma plaquinha que alguém levanta pra ele, não é possível. Mas ele falou muito sobre essa questão da paternidade e a maneira como a gente deve olhar para os nossos filhos, por mais difíceis que eles sejam, por mais difícil que você esteja vivendo aí em relação ao seu filho adolescente, por exemplo, que eu tenho filho adolescente, a gente não vai desistir dos nossos filhos. Eles vão ser essa tatuagem na testa, e falar de afeto com responsabilidade me deu essa remexida, e inclusive da autorresponsabilidade. Cortella tocou nisso e é uma grande verdade, o quanto você está compromissado com você mesmo. Aí chegou maio, esse mês maravilhoso, e eu fui fazer uma coisa que foi um desafio pra mim. Eu acho que é um desafio pra qualquer pessoa. Eu fui dar aula na pós-graduação de nutrição lá em Viçosa. Foi a minha primeira vez dando aula em faculdade e dando 8 horas de aula seguida sobre um tema que eu gosto muito, que é o coaching. E eu dei aula de coaching, mas falando sobre a teoria, mostrando o que é na realidade, não o que é mostrado por aí. Porque o coaching, ele pode ser uma ferramenta transformadora na vida de muitas pessoas. E foi maravilhoso porque eu dividi a minha experiência e o que eu sei de teoria com uma turma que foi a primeira turma formada em pós-graduação em low carb do mundo. Foi incrível. Maio também, amores, eu vi 2 outras pessoas falando. Barack Obama, inacreditável. Enquanto negros e mulheres não forem inseridos, nós estaremos perdendo talentos. Barack Obama foi incrível. Eu vi também nada mais, nada menos do que Karnal, que eu adoro. Ainda tirei uma foto com ele, ainda tem um livro autografado, ainda tietei ele. E ele falou sobre regras e transgressão. E olha, é muito bom saber que não sou só eu que tenho medo de ser manada. Eu acho que você devia também. Questiona, estuda. Vai atrás de quem você acredita, leia. Vai atrás para descobrir o que realmente é importante, para você não ser manada. Senão a gente só fica igual cordeirinho dizendo amém. Rede social é bacana pra gente ter um fiapinho da linha. Mas se você quiser ser de verdade, você tem que puxar essa linha inteira e saber de onde está vindo esse novelo. E o mês de junho, gente? O que é isso? O que aconteceu nesse mês de junho maravilhoso? Esse mês de junho voltou este canal maravilhoso do YouTube. Bota umas palmas aqui, Brasil. Que pra mim, depois de um tempo off aqui do YouTube, voltar foi um exercício. E é um exercício de vontade. Eu vou estar aqui batendo meu pé, porque eu acho que a gente precisa falar com qualidade, com verdade, e falar de autoestima real. E autoestima também envolve a gente ter conhecimento, e é isso que eu quero dividir aqui, conhecimento de verdade. No mês de junho também foi anunciada a pós-graduação em Belo Horizonte. O que aconteceu, gente? Olha, a Lili foi convidada para dar aula na pós-graduação em Belo Horizonte, na PUC, que é a minha faculdade de origem. Eu fiquei muito, muito feliz, muito, muito emocionada, porque é mais um desafio. Falar mais uma vez, só que lá eu vou falar sobre mídias digitais, também para pós-graduação de nutrição. Eu e a nutrição, eu e o sabor, eu e as coisas boas da vida, a gente anda ali, ó, coladinho. No mês de junho também eu ministrei 2 palestras sobre um tema que eu acho muito bacana, que é o assédio moral no trabalho, quando a gente está falando principalmente das mulheres, e é da importância da gente exercer a sororidade no nosso ambiente de trabalho. Foi uma palestra dura, ao mesmo tempo foi muito gratificante poder levar esse tema de maneira leve, porque é pesado, é um tema importante, é um terreno árido, mas é um terreno que uma vez que a gente entra, ele torna todas as relações muito mais fáceis. E eu tive a honra de poder levar esse tema, e eu tenho certeza que fez muita diferença nas empresas em que eu falei.
E aí chega o mês de julho, e sabe o que eu fiz? As malas. Eu fiz as malas para mais do que uma viagem de conhecimento entre mãe e filho. Eu sempre vi muito mães viajando com filhas, né? Mães e filhas, viagem de meninas. E eu quis muito viver esse momento com o Pedro. E o sonho dele era conhecer Nova York. E eu fiquei muito feliz de conseguir proporcionar ao meu filho essa viagem. E, na realidade, essa viagem foi para mim. Para reviver essa maternidade. Porque, gente, eles crescem, né? O tempo passa. E aí a gente poder ter a chance de fazer essa reconexão é maravilhoso. Lógico, não precisa ser Nova York. Isso aqui foi até uma boa desculpa para eu ir lá de novo. Não precisa, mas separar um tempo pro teu filho e viajar com ele sozinho, sair com ele sozinho para jantar, pensa que coisa maravilhosa. Faz essa reconexão com os teus. Menino, e no mês de julho, que assim, além de tudo, eu fui convidada pela Conexão Mulher para fazer uma palestra sobre autoestima, que é esse tema que aqui, afinal de contas, envolve esse canal, sobre a autoestima feminina, sobre esse poder feminino, sobre a mudança, sobre a quebra de padrões, sobre a gente se cuidar sem a gente ficar paranoica, sobre a gente se aceitar sem a gente se deixar de lado. E foi maravilhoso. Eu espero levar essa palestra com a Rede Conexão Mulher, pro mundo. Fica a dica aí, tá, gente? Fica a dica. E aqui no YouTube ainda vieram Debs Aquino e Dawi para falar comigo exatamente para reforçar essa imagem das mulheres que, gente, a gente pode tudo nessa vida. E aí chegou o mês de agosto, aniversário da minha filhinha Larinha, que tá sentada ali assistindo essa gravação maravilhosa. E a gente foi passear. Onde que a gente foi, Lala? Campos do Jordão. Para um parque de aventura, para ela poder fazer o que ela mais gosta. Que ela adora aventureira aqui dessa residência. Mas eu não dei, já estava há muito tempo que eu estava aqui em São Paulo, também botei o pé na estrada e fui pro Fartura, lá em Minas Gerais, que é esse festival incrível de gastronomia, em que eu pude, mais uma vez, fazer essa conexão com a terrinha e comer as coisas boas daquele lugar. E aí, gente, chegou setembro, que eu quero falar pra vocês sobre setembro. Eu fiz um vídeo aqui no YouTube, a gente vai colocar aqui, sobre autoestima, exatamente no mês de setembro. E setembro me presenteou com uma viagem sozinha. Eu mesma fui pro México. E eu acho que viajar sozinha é uma oportunidade de conectar com a gente mesmo num grau inacreditável, porque eu fiquei quase uma semana lá. Então o tempo era meu para pensar, criar, para descansar. E a gente que é mulher, tem filho, família, a gente acha tão errado, né, ter esse tempinho pra gente. Pois eu, amor, eu mergulhei nas ondas do mar, do Caribe mexicano. E eu gosto de falar Caribe, né? O povo fala, mas você foi pro México? Assim, meu amor, fui pro Caribe mexicano. Eu mergulhei em Cozumel, eu encontrei Dory na aguinha. Quase morri afogada, porque eu sou péssima de mergulho. Mas mergulhei. Foi incrível. Eu acho que toda mulher, eu falo mulher porque a maioria do que me assiste aqui é mulher, mas todo mundo merece uma viagem só. Pra fazer esse caminho a si mesmo. Para escolher o seu restaurante, sentar, apreciar o seu vinho. E essa viagem pode ser na sua cidade, você sabia? Você já se levou para jantar? Em setembro também eu dei uma palestra no Sindus Pharma para mulherada, para falar sobre autoestima e padrões de beleza. E foi maravilhoso, tão maravilhoso que levei Pedro, meu filho, para assistir a palestra, para tirar foto para mim. Ele esqueceu de tirar foto porque ele queria assistir a palestra. Isso para mim ficou gravado. Um selo ali de que o que eu falava era muito interessante, porque eu consegui prender a atenção de um adolescente de 16 anos nesse tema. Imagina o que a gente não consegue fazer. E aí de lá eu fui pegar um avião, porque eu não sou boba nem nada, fui pro Rock in Rio e tive a certeza que eu nasci para festival de música, gente. Eu fui com o Pedro também, levei Pedro pro Rock in Rio e a gente cantou e a gente dançou, a gente passou perrengue chique, nós passamos, que choveu, não tinha lugar para se esconder, a água caía, assim, a gente se molhava, mas olha, foi muito divertido. Outubro começou me dando uma lapada na cara, porque eu tava louca pra gravar sobre low carb. Quem não sabe, eu tenho uma história com low carb, né? Eu fiz low carb desde sempre, isso salvou a saúde aqui de casa. Hoje eu não faço por uma questão de emagrecimento, então eu tenho um equilíbrio ali mais tranquilo com a quantidade de carboidrato que eu como, mas eu gravei com o Dr. José Carlos Souto e o Dr. Rodrigo Bomeni. Postamos lindamente esse vídeo esperado no YouTube. E o que aconteceu aqui? O vídeo sumiu. Gente, passei um nervoso, porque eu tinha certeza que tinha sido o Juan que tinha apagado esse vídeo. Mas você não apagou esse vídeo, não? Não apagou o vídeo. Ficou aquela sensação de impotência. E sabe que eu tirei disso uma lição tão incrível, porque eu dividi nas redes sociais a frustração, a tristeza que eu tava e a reação das pessoas.
comigo, de apoio, de suporte, de fazer esse vídeo virar, de viralizar, de mandar para os amigos, de assistir 2, 3 vezes, de falar, eu tô contigo, Lili, é seu trabalho. Assim, se era para ser uma coisa ruim, se tornou uma das melhores coisas que me aconteceram em 2019. É perceber o quanto as pessoas realmente estão aqui comigo, que realmente entendem que é um trabalho sério, que é um trabalho de amor, que é um trabalho de respeito e que não é só trabalho, é entrega. E aí, se era para ser ruim, se transformou numa coisa linda. Eu também teve um mês a São Paulo que, se você não conhece, eu já tô fazendo aqui uma pequena propaganda desse negócio, porque eu acho o mês a São Paulo um encontro incrível de tendências da gastronomia, e eu tive a oportunidade de conhecer um cara, Dario Cecchini. Ele é um macilaio, né? Ele é Ai, gente, sou muito falando italiano, né? Ele é um açougueiro da Itália, e a história dele é linda, tem no Netflix, e me emociona demais, porque é o seguinte, Dario, ele herdou o ser açougueiro, né? Ele queria ser veterinário. Deixa eu te contar, se você não sabe, meu pai era açougueiro de trás do balcão, aquele cara que cortava carne, por isso, agora talvez você entenda porque que eu entendo tanto de carne. E o sonho dele era ser veterinário também. Então, quando eu encontrei com o Dario, eu fiquei muito emocionada, abracei ele e vou ter oportunidade em 2020, porque eu vou lá no restaurante dele na Itália, não sei se você sabe. Em novembro foi esse mês assim que teve um monte de vídeo interessante aqui no canal. Gravei quase um tutorial de maquiagem com a Paula do Viver Sem Trigo. Quase, porque a gente falou mais do que ensinou a fazer maquiagem, a gente riu bastante, mas também falou de coisa séria. Porque Paula é uma sobrevivente do câncer de mama e ela contou quanto perdeu o cabelo, essa questão da imagem dela durante o processo dela de quimioterapia, foi difícil. O mês de novembro também é o mês da consciência negra, né? E o vídeo com a Larissa, falar sobre o racismo e falar sobre a solidão da mulher negra, tocou várias outras mulheres. E é isso que eu quero ver. A gente olhando para outra mulher, independente a cor, a raça, o credo, e reconhecendo nela as dificuldades e as semelhanças que a gente também passa e apoiando nas dificuldades que a gente não conhece. Nesse mês, eu também fiz um vídeo sobre um tema que eu acho importante, que é a gente não fazer do corpo de outra mulher um campo de batalha. E eu postei uma mensagem que eu recebi em inbox de uma pessoa falando sobre o meu corpo. E foi impressionante a quantidade de gente que se solidarizou, porque também já recebeu esse olhar de outras mulheres, de outras pessoas. E eu digo mais, a gente tem que ter esse movimento eterno de não aceitar que façam o nosso corpo um campo de batalha. E a gente também tem que se policiar todos os dias de não fazer o corpo de dar outra mulher um campo de batalha. Aí chegou dezembro, você fala, mas chegou dezembro, o que mais pode acontecer, gente? O ano já acabou, não é? Porque chega novembro, você já está esperando o ano acabar. Gente, vou falar pra vocês, eu fui convidada para ir para uma premiação de música e eu fiz uma coisa que eu sempre quis usar. Hot paint. E eu tô aqui contando só pra falar que eu fui de hot paint? Também, né? Porque eu sou ariana e a Ariana é um pouquinho parecida, um pouquinho só. Mas pra te dizer que não existe tempo. Se uma mulher de 42 anos sai de casa se sentindo linda e empoderada numa hot paint, por que você acha que você não pode vestir a calça branca ou seja lá o que você quer usar? Para de se preocupar com o que os outros estão pensando, porque eles estão na lateralidade da tua vida. O centro é você. Como é que você se sente? Como é que você se permite sentir? E o que você deixa bater em você? Deixa não. E o que mais eu fiz em dezembro, gente? Eu fui para Belo Horizonte. Fiquei uma semana numa viagem incrível mostrando a minha cidade. E foi uma experiência atrás de outra. Ter entrado no Mineirão, no Gramado, ter visto uma imagem minha no telão do Mineirão foi assim, um soco no estômago. Belo Horizonte é surpreendente, eu conheci pessoas maravilhosas e eu sugiro fortemente que nas suas próximas férias você considere a sua ida em Belo Horizonte. E aí, tu tá achando que dezembro acabou? Dezembro acabou não. Eu fui dar uma volta no Autódromo de Interlagos com a Bia Figueiredo, que é a única mulher que dirige na Stock Car a mais de 220 km por hora. Ru tá aqui atrás de mim morrendo de inveja porque ele é doido com essas coisas. Mas sabe o que é mais legal? Eu tenho medo. Tem pavor nessas coisas, mas eu fui, porque a gente vai com medo mesmo. Você calcula, sabe? É um medo calculado, tá tudo seguro ali, vamos nessa, vamos fazer uma coisa diferente? Vamos! Quantas coisas diferentes você se propôs a fazer em 2019 que você fez? Mas olha, ainda não acabou, ainda postei esse vídeo delicioso sobre feminismo com a Larinha. Porque eu acho que a gente precisa falar de feminismo de uma maneira leve. Feminismo, gente, não é nada, não precisa ser nada extremista, é só você querer que a divisão seja justa, que você tenha acesso às mesmas oportunidades que os meninos. É isso, que você não precisa da mochila para você correr a corrida.
E agora, o que aconteceu mais em 2019? Aviãozinho, Itália, meu amor. Aliás, eu até falei que eu tava na Itália, porque eu tô gravando esse vídeo antes de ir pra Itália. Mas numa hora dessa, quando esse vídeo for lá, com certeza eu vou estar tomando um vinho e comendo um macarrão, pensando em nós. Eu brinquei aqui nessa retrospectiva, mas ter pensado nela e ter visto esse ano, eu só posso te dizer que 2019, quando eu fechei aquela porta ali, que eu jurei pra mim que 2019 ia ser um ano diferente, ele foi. Ele foi um ano maravilhoso. Lógico que ele teve momentos difíceis, mas a gente soube lidar com eles. Eu soube dar suas curvas e a gente carrega o que não foi tão bacana como aprendizado. É tentar ressignificar o que é perda, ressignificar o que é dor. Porque quando a gente transforma a dor em aprendizado, a gente cresce. Que 2020 seja um ano de ressignificados pra gente. E que a gente aprenda a ir com medo, a conhecer o novo, atrás de conhecimento, a gente aprenda a rir, a gente aprenda a brincar, a gente aprenda que a vida ela é uma aquarela. E aí o pincel tá na mão da gente pra gente pintar da melhor maneira possível. Eu tenho certeza que todas as provas de que a gente tá junto nesse processo que foram me dados em tantos momentos de 2019 vão se fazer presentes de novo em 2020. Um beijo!